Olá pessoal, bem-vindos ao canal Arte no Fim do Mundo, aqui é a Juliane. E nesse vídeo vamos ver aí o que eu colori, um dos meus primeiros livros da Johanna Basford, que foi o Selva Mágica. E aproveito também para falar um pouquinho sobre essa versão importada que eu comprei recentemente. E explicar por quê, né? Então, a primeira coisa é que, justamente por ter sido um dos meus primeiros livros da Johanna, aqui eu fiz muitas coisas que hoje em dia eu não gosto tanto, tá? Ou mesmo que eu goste, que não tenha ficado horrível, eu gostaria de refazer agora com os conhecimentos que eu tenho, né, com a experiência que eu tenho, usando materiais e técnicas que na época eu não sabia usar, né? Então, basicamente por isso que eu comprei esse livro, essa versão importada, eu queria há muito tempo. E vou aproveitar aqui esse vídeo para falar um pouquinho das diferenças, tá? Então, na verdade os desenhos são a mesma coisa, tá? Já mostro ele folheando bem rapidinho aqui para vocês. Mas vejam a diferença de gramatura do papel. Então, esse papel aqui da editora Sextante, que é a nossa querida editora aí brasileira, ele é um papel tipo pólen, tá? Ele é amarelado e porosinho. Vocês conseguem perceber os poros aí pelo vídeo, tá? Eu acho. E esse aqui, ele é um papel que a gente chama de branco natural. Então percebam que ele é um pouco mais branco do que o pólen. Por quê? Que ele não é tão branco assim. Ele não é como uma sulfite, por exemplo, tá? Porque ele não passa por tantos processos aí para ficar dessa cor. Por isso que se chama branco natural. Então ele, embora tenha esse nome, ele é levemente amarelado ainda. Eu gosto muito dessa cor, eu acho que as cores dos lápis, né, das coisas que a gente usa aí para pintar, se destacam. E gosto também do papel pólen dos livros nacionais, mas a minha questão é que esse papel aqui da edição nacional, embora eu goste muito de pintar nele, com lápis de cor principalmente, ele é mais fininho. Então a gramatura, nesse caso, foi o que me fez querer, né, algumas versões aí importadas da Johanna, não todos, mas no caso do Selva Mágica, por exemplo, e outros mais recentes, eu tenho comprado para conseguir usar os materiais sem ter tanto medo que vaze para o outro lado. Então aqui eu já sei, por exemplo, que materiais úmidos, como tintas, né, de todo tipo, canetas hidrográficas e até aquarela, é um pouco complicado, tá? Porque você tem que tomar muito cuidado e ainda assim pode passar para o outro lado da página. E aqui eu já não tenho tanta preocupação com isso, ele aguenta mais. Não que você possa fazer tudo aqui, né, sem se preocupar, porque afinal de contas, ele, apesar de ter uma gramatura maior, ele não é um papel para aquarelar, por exemplo. Mas vejam a diferença do peso do papel. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui já é conhecido, tá? Da galera aí, não vem dizendo qual a gramatura, mas eu acho que ele tem uma gramatura suficiente, assim, pra gente trabalhar ali com camadas de lápis de cor, etc. Eu gosto bastante. Mas realmente para molhar, para fazer coisas mais diferentes, assim, eu prefiro esse aqui, muito mais, porque ele é mais grossinho, tá? Eu acredito que tem aí de 120 a 150 de gramatura esse aqui, tá bom? Me parece mais próximo de 150. Eu comparo com outros papéis que tenho aqui, tá? E aí os desenhos, eu não vou fazer uma resenha, gente, desse livro, porque ele já é conhecidíssimo, tá bom? Ele não é um lançamento recente, e embora seja como um brinquedo novo para mim, a gente já vê bastante, né, resenha e, enfim, as imagens por aí, tá bom? Tem vídeos bem curtinhos fazendo chamados flip-throughs, né? Que é folheando a página bem devagar, tá? Então se alguém tiver muita curiosidade, quiser ver, procura aí que tem já, tá bom? A minha intenção aqui nem é essa. Vamos agora para o principal, que é falar sobre os desenhos que fiz aqui. Então, a primeira coisa antes de começar a mostrar é que
a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que esse livro não é só meu, né? Então, quem já acompanha o canal sabe que eu costumo pintar. Na verdade, comecei a pintar com a minha irmã, a gente gostava de colorir, a gente pintava coisas avulsas. E um dia estávamos lá na Casa China, vimos um livro de colorir anti-estresse, não era da Johanna, tá? Era um desses livros com padrões aleatórios, que hoje em dia eu nem gosto, tá? Mas na época, quando você começa a colorir, você não tem muita noção, né? Então você vê algo ali acessível e compra. E a gente começou juntas e é um hobby que a gente ainda tem em comum, tá bom? E é muito legal isso. Eu vou deixar o arroba do Instagram dela para vocês acompanharem aqui na descrição do vídeo, tá? E por que eu tô dizendo isso? Porque aí, para vocês entenderem que aqui não tem coloridos apenas que eu fiz, tá bem? Então, eu vou fazer algum comentário ou outro, obviamente, muito mais sobre os meus do que sobre o dela, porque a gente se sente mais à vontade para comentar os próprios coloridos, né? Mas eu vou falar aí uma coisinha ou outra, tá bom? Porque vai passar, eu vou passar pelas páginas, tá? E aí, enfim. Inclusive, comentem pra mim se vocês têm alguém com quem colorir. E caso não tenham, vejam, esse é mais um motivo para se inserir nessa comunidade de coloristas, né? Que é tão legal, tem tanta gente bacana. Eu aprendi muita coisa com a galera aí que já fazia vídeos no YouTube, né? Muito antes deste canal existir. Inclusive, me inspiraram a fazer esse canal. Então, assim, é, é legal ter contas no YouTube, no Instagram, para poder estar em contato sempre com os coloristas, porque nem sempre a gente tem alguém tão próximo, né? Que entenda a nossa paixão aí por esse hobby, tá? Enfim, então vamos começar. Aqui, essa página de abertura eu gosto muito, então já não se encaixa, por exemplo, naquela questão de eu querer refazer alguns desenhos aqui, tá? Por quê? Embora eu possa refazer, porque eu adoro fazer páginas de início, mas eu quis essa versão principalmente para ter a chance de refazer aí alguns coloridos, né? E esse aqui não é o caso, porque eu gosto muito, muito, muito. Tanto que eu resolvi, né, fazer com vocês. Talvez, acho que por isso que eu goste. Tem uma playlist inteira ali desse colorido. Vou deixar passando aqui para vocês verem, caso não tenham visto ainda. Colorido zero, tá? Junto com vocês aí. Eu gosto bastante mesmo dessa página. Aqui, essa página quem fez foi minha irmã. Podem ver aqui, a prova está, ó, Lu e Ju, tá? E é isso. Vejam, sem muita técnica, né? Nem nada demais. Hoje em dia a gente, acho que as duas já estão pintando bem diferente, tá bom? Mas não tem também nenhuma coisa tão, assim, terrível, né? Só não tem, eu acho que no geral os coloridos só não tem muitos efeitos, né? Como degradê. Vejam, essa página ela que fez também, tá? Tudo, gosto muito. É muito legal, né? Pintar essas páginas iniciais. E aí tem coloridos, tem várias páginas, obviamente, que eu não pintei ainda, porque eu achava tão bonito. Essa aqui é uma que eu amo. E eu nunca tive coragem de fazer, né? Também a gente vai adquirindo outros livros e aí deixa de pintar só um. Essa aqui fui eu quem fiz. Na época eu não colocava data, então, mas foi bem no comecinho mesmo, então o que eu fazia, ou o que eu não fazia, melhor dizendo. Primeiro erro de todos, eu não apoiava, né? Eu não colocava apoio nenhum. Olha só como é que ficava a parte de trás da página. Gente, tá em relevo isso aqui, tá? Alto relevo. Por quê? Não colocava nenhuma prancheta, nenhum apoio aqui. E também pintava muito forte, tá bom? Não que isso seja um erro, né? Assim, mas no meu caso aqui vocês podem ver que era, tá bom? Então também não tinha muita noção aqui das cores e tal. Pintei aqui, apaguei, daí ficou essas. Pintei por cima de volta, ficou essas cores estranhas. Então é isso. Não tem grandes problemas, como eu disse, mas não tem também efeitos, né? Nenhum efeito assim bonito e tal.
efeito de qualquer coisa, tá bom? E aí esse tipo de coisa também me desanimava de pintar essa página aqui, por exemplo, né? As páginas traseiras das que eu tinha estragado. Olha só, gente, isso, tá? Então, a gente não tem como saber, né, no começo, o que usa, o que não usa, tá? Aqui, ó, gente, essa página aqui é da minha irmã, tá bom? E essa aqui, olha, tá bem parecido com o que ela fez no início, né? Na página de nome lá. E esse aqui é meu, e eu acho horroroso, sabe? Eu tentei fazer aqui, ó, degradês, e obviamente não tem degradê nenhum, né? Só tem manchas, etc, tá? E a cor tá assim, eu disse que eu pintava forte, a cor não está forte porque o lápis desbota, tá bom? O lápis escolar desbota, por isso que, enfim, depois a gente vai aprendendo algumas coisas, né? Tem formas de conservar melhor os seus lápis para evitar esse desbotamento que acontece ali no próprio corpo do lápis já, né? Mas, no geral, os lápis escolares também vão desbotando no papel e aí, enfim, você perde o seu trabalho. Ainda bem que aqui não fiz nada, né? Como eu disse, eu não gosto mesmo desse colorido. E com certeza, hoje em dia, eu refaria ele muito melhor, tá bom? Aqui é da minha irmã, tá? Ó, bonito esse. Aqui a gente já colocava a data. Porque eu digo a gente, né? Como eu disse, a gente tá colorindo aqui. Mas no começo você não tem o hábito nem de assinar, nem de colocar a data. Não sei, né? Tem gente que já coloca desde o início. Mas eu não fazia isso. Ó, aqui, por exemplo, não tem data nenhuma. É dela esse aqui. Coloriu bastante. Vamos lá. Esse aqui é dela também. Eu acho muito lindo. Eu gosto da paleta de cores que ela selecionou aqui. Que é bem limitada, né? Eu gosto de trabalhar com poucas cores. E aí... Mas tem algumas questões aqui, por exemplo, uma tentativa aqui de fazer degradê, esse tipo de coisa, né? Que acho que hoje em dia já faria de um modo diferente. Ela, né? A minha irmã. Aqui eu colocava umas ideias do que eu queria colorir e tal. Então vejam, apesar, né, dessas questões, como eu disse, de técnica mesmo, tá muito bonito o colorido, de modo geral. Aqui eram... eu tinha ideia, sei lá, de fazer um fundo, pintar de tal cor, eu anotava ali. E bem no fim, nunca fiz, né? Aqui eu gosto muito desse colorido, também não, não gostaria de refazê-lo, porque... E aqui já tinha data, ó. Porque eu fiz para uma página de desafio que chama Mil Cores de Desafios, tá? E era muito legal, eu lembro que me ajudava muito no início, assim, do colorido, embora aqui já não era tão início assim, que eu comecei a colorir em 2018. Mas, 2018? Acho que sim. Assim, nesses livros aqui, né? E aí, gente, eu gostava muito dessa página, gosto ainda, só não consigo acompanhar agora tanto os desafios, mas é muito legal, eu recomendo, chama Mil Cores Desafios, tudo junto no Instagram, porque a pessoa, que eu não sei o nome, eu chamo ela de Mil Cores, dá várias ideias para você colorir. Então, esse aqui foi um desafio de uma paleta de cores limitada, com tons quentes, né? Que são esses tons que estão aqui. E eu achei muito desafiador e muito legal fazer, sabe? Eu sempre gostei de fazer esses desafios. Hoje em dia eu já tenho, né? Enfim, a gente vai tendo referências e aí vai tendo as próprias ideias e se desafiando, né? Mas no início, quando a gente não sabe muito o que fazer, essas páginas que propõem desafios ajudam muito a gente, ajuda a desenvolver a criatividade, sabe? Aqui é uma página, parece que foi combinado, né? Mas não foi não. Aqui é meu, aqui é da minha irmã. E as duas páginas têm problemas, né? Desculpa, Lu. Por quê? Ai, gente, porque sim, né? Olha, tá, não tá tão terrível, vai, vamos ser menos, vou ser menos dura aqui. Mas aqui uma tentativa de degradê, só tentei mesmo, né? Não sabia fazer, gente. E aqui, acho que é questão da pintura mesmo, foi bem no comecinho. Deve ter sido um dos primeiros que ela pintou. E aí vocês veem que tem risco, né? Esse tipo de coisa que a gente faz no começo, assim. Tem uma dificuldade até de preencher, né? Aquele espaço. Ó, aqui uma outra página
dupla que ela pegou, né? Então, eu percebo que ela tinha esse gosto por fazer essas páginas enormes. E eu gosto da paleta de cores e tudo mais. A gente também percebe esses risquinhos, né? É difícil. A gente usa a gente tenta algumas coisas, né? Preencher tudo na mesma direção, para evitar riscar, etc. Provavelmente sem apoio também, porque também tá em alto relevo aqui, tá? Esse da minha irmã. Ó, aqui, ó, você já começa a ver as marcas. Até sei quem coloriu aqui, só pela força. Fui eu, né? Lógico. Então, gente, hoje em dia, nossa, é muito diferente a forma que eu, né, vou pintando e, enfim, como a gente muda, né? Gosto muito dessa página, apesar de também ter uma tentativa aqui, já tava melhorandinho, ó. Degradê, olha ali. Ou não. Esse aqui é meu, esse é da minha irmã. Também gosto muito dessa página. Simples, né? As duas páginas bem simples, não tem efeitos, ou pelo menos não tem grandes efeitos. E não precisa, tá? Não precisa ter isso em todo colorido, né? Às vezes a gente só quer pintar ali, relaxar e tal. Tem o desbotamento. Esses lápis, se eu não me engano, aqui a maioria foi pintado com bicolor da Faber-Castell, que eram os únicos que a gente tinha na época, tá? Gosto bastante, mas eu refaria por aquele motivo que eu falei pra vocês, pra fazer algo melhor, que eu sei que eu faria hoje, tá? Conhecendo, né, outras técnicas, tendo também materiais melhores, né? Aqui, deixa eu ver o que aconteceu. Mais uma página dupla, minha irmã que pegou. Colorido, tá bonito, mas aqui no fundo, acho que teve uma tentativa de fazer bolhas e tal, não deu muito certo, né? Mas é isso, faz parte, tá? Aqui essa página é eu que fiz, gosto muito. Lembro que colori a maioria das coisas com caneta e fiz o fundo com giz pastel seco. Aí aonde ficou o giz pastel, eu usei aqui um pouco onde tá mais clarinho, né? Roxo e azul, mas também usei um pouquinho de lápis de cor. Enfim, eu misturei coisas aqui, me diverti bastante fazendo essa página, gosto muito dela, tá? Se fosse refazer, é só pra ter a chance de pintar de novo essa página, mas não sei se eu refaria, porque eu acho muito bonito, eu gosto muito mesmo. E tem outras coisas que eu não mencionei, né, que estão vazias, só tô mencionando o que eu refaria ou não, mas obviamente que tem páginas aqui que eu gostaria de fazer. Cadê uma que eu gosto? Acho que eu falei, né, aquela do livro. Aqui, ó, um macaquinho no livro. Então tem várias coisas que eu gostaria de fazer, mas ali nesse papel acho que não daria pra usar tanta coisa assim. Esse aqui é da minha irmã, gosto bastante, tá? Aqui tem aquela questão, né, de um preenchimento simples, mas também não tem algo de, enfim, tão errado, nem nada do tipo. Eu teria que perguntar pra ela se ela gostaria de refazer ou não esse aqui, tá? Mas eu acho bonito, tá bom? Mas não tem, veja, hoje em dia, pra vocês terem uma ideia, ela faz muitos efeitos de madeira, coisas assim, que eu ainda estou tentando aprender. E aqui ela não fez, né? Porque não sabia, tá? Então eu vou perguntar pra ela o que ela acharia disso. Aliás, uma boa ideia seria, né, trazê-la aqui no canal para comentar sobre esse tipo de coisa, porque a gente tem um monte de livro que a gente coloriu juntas e, enfim, né, Lu? Comentem aí, tá? Pra eu convencer ela a participar de um vídeo. Gente, esse colorido aqui é meu. Eu gosto dele, ó, 2020, que já também colocava a data. Comecei, né, a colocar a data, eu acho que nessa época. E eu gosto dele, mas aquela coisa, né, vou mostrar de pertinho. Olha o quanto danificava o papel. Vou mostrar aqui atrás. Ah, aqui tem colorido dela, da minha irmã. Mas olha só, eu danificava mesmo o papel de tão forte que eu pintava, tá? E aqui também não tem. O que eu chamo de não ter grandes problemas? Não é daqueles que eu acho que tá horrível, queria arrancar a folha e fingir que nunca aconteceu. Não é o caso, tá? Acho que só tem um aqui, que é esse caso, que é esse aqui, ó, tá? Mas é um que eu gostaria de refazer, porque, veja, não tem, né, nada demais, eu não fazia ideia do que
de como compor cores, do que fazer no fundo. Não tinham fundos os meus coloridos, tá? Hoje em dia eu costumo fazer. E uma tentativa de novo de degradê. Então é difícil, tá, gente? Quando vocês vão pintar e falam, eu não consigo, nossa, é tão difícil. Sim, é difícil para todo mundo que tá começando uma nova atividade. Você tem que treinar, tá? E que eu vejo uns coloridos assim hoje em dia que eu faço que são muito diferentes, né, em relação aos primeiros. E não parece a mesma pessoa que pintou, tá? Então é treino mesmo. Não desista. Mas eu ia dizendo, eu refaria esse aqui por todos esses motivos, né? Quanto ao fundo, nem sempre precisa ter um fundo, mas eu me lembro, né, que eu gostava, que eu admirava isso nos desenhos, nos coloridos dos outros e não fazia porque eu não sabia mesmo, tá? Então aí é diferente. Uma coisa é você não querer fazer, outra coisa é você querer e não saber, né? E aí você tem que tentar fazer algumas coisas, como aqui, né? Como a minha irmã tentou aqui, mesmo que não saia como você quer, né? Gente, é só uma folha, é só um colorido, tá? Tente, porque uma hora você vai conseguir fazer as coisas que você quer, tá bom? Ou você vai chegando, vai se aproximando cada vez mais, tá? Aqui mais uma página dupla, eu disse pra vocês que ela gostava muito de fazer isso. Uma página dupla que minha irmã fez. Se eu não me engano, essa página, ela começou de um lado e depois de um tempão que ela fez o outro, tá? Por que que eu sei? Porque na mesma época eu pintei um que tem aqui. Então vejam, bonito também. Já tem aqui as primeiras tentativas de efeitos e acho que conseguiu, né? Não é só uma tentativa de efeito de brilho, de degradê, então já estava tendo mais graça, digamos assim, colorido, tá? Aqui, ó, na página de trás. Então a gente foi uma época que eu colori, acho que essa página primeiro e a dela eu não sei qual é, tá, gente? Mas cerca de quase um ano depois, mais ou menos isso, que eu fui colorir o outro lado, tá? E aí a gente fez isso aqui porque tava faltando, né? São páginas duplas, percebam. E aí tava faltando, e aí a gente fez isso pra terminar aqui. Mas, não sei se vocês vão reparar aí, essa página eu fiz quando, assim que eu comprei o Super Soft. A gente comprou lá e a gente se empolgou e saiu colorindo tudo com ele. Super Soft de 24 cores. E depois de quase um ano, né, eles expostos à luz, enfim, eu não sabia também como conservar, armazenar esses lápis. Eles desbotaram, então vejam que tá bem diferente aqui, ó, pintura. Não sei se vai dar pra ver pelo vídeo, sinceramente, mas aqui as cores estão bem mais vivas, tá? Elas mantiveram a saturação, né? E aqui tá mais fraquinho e eu pintei com os mesmos lápis, com a mesma paleta de cores. Então, assim, de novo, uma ideia de fundo que eu nunca fiz. Aqui, da minha irmã, tá? Acho que esse aqui, a única questão é realmente o preenchimento, né? Como eu disse, a gente no começo vai pintando, a gente quer preencher, mas aí a gente acaba fazendo algumas marcas, alguns riscos. Acho que ela gostaria de refazer esse aqui, porque, não sei, eu me lembro de ter conversado, né? A gente comenta sobre os coloridos e tal, e esse aqui é um que ela gosta muito, e com razão, é um desenho muito bonito, tá? E aqui, acho que é o último desse livro, foi recentemente que eu terminei esse livro, essa página, eu usava para ficar testando o lápis e nunca terminava. Aí um dia me irritei com isso, falei, quer saber, vou terminar. E aí me concentrei nessa página, nem peguei mais nada para pintar. Me concentrei, nossa, que barulho. Me concentrei nela e consegui aí concluir. Gosto bastante. Gosto de ter usado uma paleta bem limitada, né? Ficou ali nos verdes e tons amarelados, amarronzados, e aí um roxinho, um coral para dar um contraste. Gosto muito disso aqui. Tá com papel aqui ainda, porque até hoje eu não envernizei. E às vezes eu nunca passo verniz. E aí acabou o livro. Aqui, essas partes, é porque ou eu fazia algum teste aqui, nessa área mesmo, ou esses que estão com a pintura certinha, assim, é porque eu fazia como se fosse um preenchimento de álbum, de figurinha, sabe como é? Então esse aqui, pra eu saber que já estava pintado, eu vinha aqui e pintava ele, tá?
Então, todos esses que estão marcados são os que já foram coloridos aqui no livro, tá bom? Esse, tá vendo? Não tem um motivo específico para eu fazer isso, eu só, sei lá, só fazia, tá bom? E é isso. Ah, e aí tem essas páginas finais que eu também sempre achei muito lindas, mas também sempre tive receio de pintar da forma que eu queria, porque o papel poderia não aguentar, né? Mais especificamente, estou falando dessa aqui, que eu acho muito linda, e dessa, que é bem famosa aí, né? Dos Flamingos. E é isso. E acabou o livro, tá, gente? E o vídeo também, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Comentem aí pra mim se vocês gostaram, o que vocês acharam das experiências de vocês com primeiros livros, quanto vocês se identificam, etc, tá bom? Se você gostou, já sabe, deixa aquele like pra mim. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e se já é inscrito, ative sempre o sininho, confira se está ativado para receber vídeo novo assim que eu postar, beleza? Agradeço estar em mais um vídeo comigo e a gente se vê no próximo. Até lá! Tchau!